Boa tarde. Gente, se eu cair, é porque eu morri. Morri. Gente, vocês têm noção do que está acontecendo aqui agora? Vocês têm noção que nós estamos juntas na última pregação desse terceiro retiro, com tantas mulheres? Vocês têm noção que cada uma mulher tem pelo menos uma família de 3 pessoas? Ainda que estejam no céu, ainda que não esteja mais aqui. Vocês têm noção do tamanho desse movimento que nós, juntas, somos capazes de fazer em nome de Jesus? Quem tem, diga amém. Amém. Gente, eu fiquei observando as pregadoras, as pregações, cada uma que tinha, que vinha, que brilhava. Eu pensava, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Não é blefe, é do fundo do meu coração. E Deus me respondia que Ele me queria aqui. No primeiro encontro, quando eu fui, eu procurei uma cadeira para sentar na frente. E eu contemplei cada uma das pregações. Eu comi aquilo, eu digeri. E Deus colocou no meu coração que eu estaria aqui. Aí você me pergunta, você desejou estar ali? Você ficou querendo? Não é isso. É Deus quem quer. Foi Deus quem quis. E é Deus que desejou, planejou e já sabia que cada uma de nós estaríamos aqui. Amadas por Ele. Geradas por Ele. Queridas por Ele. Honradas por Ele. Então eu, com o meu jeito, cada pregadora com o seu, eu com o meu jeito talvez romântico, eu marquei para nessa tarde o encontro para você. O encontro. Se você puder fechar os seus olhos, já se imagina com aquela roupa do encontro. Não quero ninguém feia, todo mundo bonita. O cabelo está bonito, a unha está bonita, o coração está bonito. Depois desse encontro, o coração está lindo. E esse encontro é com o seu amado. Esse encontro é com Jesus. Eu queria que você se imaginasse, eu sei o quanto a mente da gente viaja. A roupa está no varal, começou a chover, a janela está aberta. Será que meu marido deu lanche para o menino? Mas não. Acabou tudo agora. É você e Deus no encontro. Fecha o olho, irmãzinha, Jesus está te esperando. É o encontro seu com Jesus. E que se você depois desse encontro tiver coragem, tiver firmeza, for uma mulher forte, uma mulher gerada por Ele, que você repetisse assim comigo. Eu descobri a alegria de estar. E somente estar na Tua presença, Senhor. Eu descobri muito mais que ter e tudo perder, para tudo ganhar na Tua presença, Senhor. E assim, encontradas com o amor, nós começamos essa pregação. É no sofrimento que se manifesta o amor de Deus. Eu gostaria de mencionar Santa Teresinha do Menino Jesus, caso você goste. Caso você goste deste momento, você lembra de Santa Teresinha. Nada de bom vem de nós, não virá de mim. Tudo é graça de Deus. E caso você, em algum momento, ache essa história triste, essa pregação triste, que você se lembre de São João da Cruz. Tudo que Deus nos permite, Ele permite para o nosso bem. Amém? Minhas irmãs, nesse encontro onde nós falamos de mulheres, eu queria mencionar para você a 2ª carta de Paulo a Coríntios. Nessa carta ele conta que apesar dos dons e revelações que ele tinha, Deus lhe deu um espinho na carne, um problema, uma dor. Imagina só um espinho na carne. Você dorme, o espinho está na carne. Você acorda, o espinho está na carne. É aquele problema que lateja na sua cabeça. Você não consegue pensar em outra coisa. Você não consegue se concentrar no trabalho. Você não consegue ser uma boa esposa por causa daquele espinho na sua carne. Ao invés de viver para Cristo, ao invés de nos voltar para Cristo, muitas vezes nós nos voltamos para o espinho. Paulo não. Paulo tinha aquele espinho na carne, pediu por 3 vezes que Jesus o livrasse daquele espinho, e Jesus e Deus não livrou. Falou com ele, a minha graça te basta. Como cada uma de nós cantamos aqui agora. A graça dele nos basta.
E é na fraqueza que eu revelo toda a minha força. Minhas irmãs, eu achei isso tão coerente para falar com uma mulher, porque se tem um ser que é forte na fraqueza, é a mulher. A mulher, ela está nas dores do parto. É como se todos os ossos do seu corpo estivessem quebrando, e ela é forte para fazer força de novo e de novo, até o bebê nascer. Quando ele nasce, ela amamenta, o peito sangra, sai pus, ela está cansada, ela acabou de parir, e ela de novo é fraca, é forte. Ela pode ser fraca na sua maneira física, talvez até emocional, mas se ela estiver ungida, cheia do Espírito Santo de Deus, se ela, como Carla disse ontem, não for mais barro, mas se deixar ser um vaso de honra, ela é forte. Quantas de nós não poderíamos estar aqui neste final de semana? O final de semana é muito precioso para uma mulher. É tanta coisa por fazer. Amanhã a nossa semana vai começar uma loucura, porque nós nos demos a um luxo necessário de estar aqui hoje. E nós seremos fortes, porque nós estamos cheias do Espírito Santo de Deus. Eu poderia pedir para você se lembrar de Madre Teresa de Calcutá, aquela imagem dela muito idosa, enrugada, com o bebê no colo. Parece que ela é fraca, mas meu Deus, como ela é forte. Eu poderia lembrar você de Nossa Senhora, aos pés da cruz, Nossa Senhora das Dores, que a imagem traz lágrimas. Parece fraqueza, mas meu Deus, como Nossa Senhora é forte. Eu poderia te falar de Santa Rita, que abriu mão de tudo. Leva meu marido, leva meus filhos, a tua graça me basta. É quando eu sou fraca que eu sou forte. E eu poderia trazer para mulheres da atualidade. Deus colocou muito no meu coração Dona Isa. Dona Isa, que rezou para que a sua filha se convertesse. A filha virou missionária. A filha de Dona Isa agora faz encontros, retiros, e Dona Isa está há dias na cozinha, trabalhando. Não sabe o que é dia, não sabe o que é noite. Deve estar cansada. Mas quando Dona Isa é fraca, Dona Isa é forte. E vale a pena. Eu me lembrava de Deise. Deise veio de outra cidade. Trabalha em mais de um emprego. Canta lindo. Meu Deus, como Deise canta lindo. E aqui em diversos momentos Deise nem cantou, porque Deus colocou ela para fazer outra coisa e tudo bem. Talvez ela também tenha serviço para fazer, talvez ela também tenha roupa para lavar, mas ela está aqui, porque quando ela é fraca, ela é forte. Deus foi colocando mulheres, Deus foi me mostrando cada uma de vocês. Eu não sei a fraqueza e a fortaleza que você trouxe aqui nessa tarde, mas eu sei que você trouxe. Deus me lembrou de Maria Aparecida Fagundes Jácomo Pereira, a minha mãe, que todas as vezes em que parece que a minha força não vai ser suficiente, ela larga tudo e vem ficar aqui comigo. Ela está aqui hoje. Deus me lembrou da minha sogra, me lembrou de tia Paula, me lembrou de Tatiana, Laiana, Isabela, Laís, tia Vi. Deus foi colocando cada uma dessas mulheres no meu pensamento, no meu coração. Deus me colocou o Keu, que trabalhou até ontem, mas não deixou de vir hoje. Me colocou Ângela, que cuida da mãe. Me colocou Chay, me colocou Luciana, que honram e assumem papel de pai e de mãe em sua família, porque esta é uma cruz que elas carregam. E Deus fez de nós, cada uma de nós nessa tarde, fortes, porque nós decidimos e sabemos que nós precisamos estar cheias do Espírito Santo de Deus. Minhas irmãs, ano passado nós passamos por uma situação onde parecia que a gente não ia suportar. A gente não ia sobreviver àquilo. A nossa fé não ia dar conta, nós iríamos questionar, parecia. Mas nós estávamos tão cheios de Deus, tão cheios do Espírito Santo de Deus, que naquela fraqueza, Deus nos fez forte. Antes de contar, eu queria contar para você desde o meu namoro. Eu e meu esposo temos o costume de dar testemunho de namoro em encontros. Ele está ali do lado. Eu não vou contar a história inteira eu deixo para contar um dia que for com ele. Mas eu queria que você visse o quanto Deus me honrou, e me honra, e me ama e te ama. Meu esposo me pediu em namoro em frente ao Santíssimo. Ele pediu para que Jesus namorasse conosco.
Jesus aceitou, eu também. E ele me deu um buquê. Um buquê era todo de rosas salmão. Acima das rosas salmão tinha 2 rosas vermelhas. Acima das rosas vermelhas tinha uma rosa branca. E ele me explicou que as rosas salmão eram nossos amigos. Vocês, nosso grupo da igreja, as pessoas com quem a gente conviveria. Acima das rosas salmão estavam as vermelhas, nós 2. Um pelo outro. Em grupo, em cenáculo, mas acima um pelo outro. Acima das rosas vermelhas tinha uma rosa branca. Aquela rosa branca ainda falaria tanto comigo. Aquela rosa branca era Jesus. Jesus sempre acima de nós 2 e dos nossos amigos. Assim nós começamos o nosso namoro, vivemos a castidade, servimos a Deus, fomos provados e fomos honrados. Um dia a gente estava no Carnaval da Canção Nova, e aí tinha uma roda num programa de televisão ao vivo, e começaram a gritar o nome do meu marido. Hans, Hans, Hans. Esquisito o nome dele, né? E aí eu falei assim com minha amiga, ele vai me pedir em casamento, porque Deus sabe que eu sou romântica. Pedido em casamento no programa de televisão ao vivo? Ah, gente, pelo amor de Deus, é só o Senhor mesmo. E aí minha amiga falou assim, não vai não. Toda hora você acha que ele vai te pedir em casamento. Para com isso. E aí era. Ele me pediu em casamento num programa ao vivo de televisão, tudo lindo, romântico de Deus. Com Deus de novo. Nós nos casamos e quando nós nos casamos, Hans cantou para mim no final do casamento. Parecia que era para mim, eu fiquei até em dúvida. Meu Deus, será que esse homem está mudando? Será que o Senhor não é mais a rosa branca acima de nós 2? Ele cantou, eu preciso tanto de você. O seu amor é o que me faz viver. Me conheces como a própria mão, cada medo do meu coração. Então ele me pegou, me virou, me mostrou para a cruz e me chamou para cantar junto. Não era para mim, era a rosa branca. Era Jesus. Nós precisamos de Jesus. Quando nós estivermos solteiras, se for essa a sua realidade, quando nós começamos um namoro, quando nós noivamos, quando nós decidimos nos casar, e foi assim que nós fizemos, não porque nós somos fortes, mas justamente porque nós somos fracos. Nós sabemos que somos fracos, que precisamos de Jesus e que a graça dele nos basta. Como disse na música, como disse na palavra. Nos casamos e quando a família católica se casa, o povo já começa. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Eu fiquei grávida. Eu fiquei grávida de Pedro, nosso amor. Quando nós fizemos o chá de fralda de Pedro, eu já falei com vocês que eu sou romântica. Meu marido fez uma música. Na música falava assim, eu nem sabia que eu te queria tanto assim. É um amor que aqui dentro bate forte em mim. Graças a Deus você está vindo. E ele mirava o microfone para minhas amigas e elas falavam, chega logo Pedro, vamos fazer? Graças a Deus você está vindo. E Pedro chegou. Foram 14 horas de trabalho de parto. Eu falava assim com a moça, eu estou pegando a minha bolsa agora, eu estou indo embora. Eu vou fazer uma cesárea. Se você não me abrir agora, eu estou indo embora para outro hospital. E aí Deus me mostrou, a minha graça te basta. É saber que quando você entregue a Deus, que quando você se consagra à Virgem Maria, que quando você pede a eles para cuidar, eles cuidam. Parece que você planejou, parece que você projetou, parece que você que sonhou aquilo, mas é um sonho de Deus. 14 horas de trabalho de parto e Pedrinho nasceu de parto normal. Ali nós renascemos junto com ele. Nós experimentamos a coisa mais próxima que Deus nos permite viver do amor que ele tem por nós. O amor por um filho. Por Pedrinho também eu canto. Pedrinho também eu amo, eu rezo, mas sempre com a rosa branca acima. Ele é mais uma rosa vermelha no nosso buquê. Pedrinho começou a andar, aprendeu a falar. Foram muitas dificuldades. Quem me conhece sabe que Pedrinho cresceu na cozinha do meu trabalho. E aí, quando ele entendeu mais um pouco as coisas, ele falou, mamãe, um irmãozinho. E nós começamos a rezar. Nós rezamos para Deus decidir o que é que nós vamos almoçar. Nós rezamos para Deus decidir o que é que nós vamos fazer. Qual empresa nós vamos abrir. O que é que nós vamos deixar de ir. Porque Deus é quem comanda as nossas vidas. Mas em alguns momentos parece que a gente esfria, esquece. E quer colocar tudo na agenda que a gente escreve com a nossa própria mão. E eu estava me preparando para uma pregação numa terça-feira. Liguei na Canção Nova, almocei um miojo, era 4 horas da tarde. E aí Frei Gilson estava falando assim, muitos casais ficam
se perguntando o que eles preferem. Você prefere menino ou você prefere menina? E eu falei, interessante, eu estou querendo ficar grávida, deixa eu escutar o que ele está falando. E ele falou assim, você quer o que Deus quiser. Repete comigo, eu quero o que Deus quiser. Parece tão simples falar uma coisa dessa? Parece banal? Igual aquele povo que fala, eu te amo no primeiro encontro. Quando você fala, como eu sem saber, falei naquela tarde de uma terça-feira para Deus, Senhor, eu quero ficar grávida. E eu quero o que o Senhor quiser. Ele falou assim, eu aceito. No dia seguinte eu fui à missa. Eu já estava na graça de procurar ir à missa diariamente. Quando eu cheguei era a primeira, não acho que foi na sexta. Na sexta-feira era a primeira sexta-feira do mês do Sagrado Coração de Jesus. E lá aos pés de Jesus, vocês não acreditam o que tinha? Porque Deus sabe que eu sou romântica. Ele colocou aos pés da imagem de Jesus um buquê. Ô gente, vocês não acreditam não. O buquê era todo salmão. Em cima do buquê salmão tinha o quê, gente? 2 rosas vermelhas. Em cima das rosas vermelhas tinha o quê, gente? Uma rosa branca. Naquela semana eu fiquei grávida. Deus falou assim, eu aceito. Você quer o que eu quiser. E Camila, eu vou te dizer, prepara o lombo, porque eu quero muito. E assim, nós começamos a nossa segunda gestação. No primeiro ultrassom, quem é mãe sabe que no primeiro a gente vê os batimentos cardíacos, se está tudo ok, estava tudo ok, saco gestacional tudo ok. Parecia que era uma menina. Eu falei, eu quero o que Deus quiser. Se for uma menina, lá em casa só tem o quarto meu e do meu menino. Deus vai providenciar um quarto para essa menina dormir. Se for um menino, dorme com o Pedrinho. Cada uma das situações que Deus preparasse teria suas dificuldades. E eu estava naquela vibe. Eu quero o que Deus quiser. Chegou o primeiro ultrassom morfológico. Ai, meu Deus, o primeiro ultrassom morfológico. Ele não é só caro, ele é detalhado. No primeiro ultrassom morfológico, você vê as possibilidades de síndromes, doenças cardíacas. Você tem a possibilidade de saber o sexo do bebê. Você pode sair de lá extremamente feliz. Ou você pode sair de lá, na tua graça me basta. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Nós fomos fazer o primeiro ultrassom, era uma terça-feira, bem o dia que a gente prega e que a gente serve. Era 15 horas da tarde, como nós começamos essa pregação hoje, na hora da misericórdia, porque eu sou serva da misericórdia. E aí, nesse ultrassom, um silêncio se instaurou naquela sala. Assim. Parecia que tinha horas que o médico não falava nada. Se eu ficar emocionada, você não pensa que é tristeza, não. É dor. Mas dor é diferente de tristeza. Eu sou muito feliz. E aí, um silêncio se instaurou. Eu, muito boca aberta, falei com o médico, moço, se o senhor ficar mais 1 minuto calado, eu vou ficar doida. Ele falou assim, não existe nada que eu possa falar agora. Eu preciso ficar calado. E ali ele fez, refez, somou, calculou. E quando acabou, ele chamou eu e meu esposo assim, pleno. Parecia que não estava acontecendo nada. Realmente, ele está na tua graça, me basta. E aí ele chamou a gente e mostrou uns gráficos. Ele falou assim, hoje em dia, gente, agora que eu me atualizei, eu aprendi o seguinte. Para você não falar deficiente, doente, outras tantas palavras que às vezes ofendem quem vive aquela realidade, a gente fala típico e atípico, amém? Tem alguma mãe atípica aqui? Levanta a mão. Eu falei certinho, não falei? E aí, naquele ultrassom, ele falou para mim que eu entrei naquele consultório com uma possibilidade entre 1 para 3 mil do meu bebê ser atípico. E eu estava saindo dali com a possibilidade de 1 para 100 do meu bebê ser atípico. Quer mexer com uma mulher? Quer tirar o chão dela? Quer estremecer ela? Mexe com o filho dela. E assim eu saí dali. Mas eu tinha consciência do sim que eu tinha dado. Eu tinha consciência do homem que eu me casei, do compromisso que nós selamos, e que a graça dele nos bastava, e que quando nós somos fracos, é que ele nos faz fortes. Naquele dia era a semana da família na arquidiocese, e nós tínhamos uma pregação de casal. Ele falou assim, você quer que desmarque? Gente, toda hora está saindo um curso, daqui a pouco cai em alguém, vocês abrem um guarda-chuva. E aí ele falou assim para mim, quer que desmarca? Está gravando o curso, né? Quer que desmarca? Eu falei assim, não, nós vamos. Antes de fazer a ultrassom, eu já tinha me preparado para falar de Santa Rita de Cássia. Porque Deus prepara tudo. E aí nós fomos, ninguém percebeu nada.
E nós conseguimos fazer porque não éramos nós, era o Espírito Santo de Deus que se fazia em nós. Ele sim é forte, Ele sim é capaz, Ele sim é tudo que nós precisamos. Nós só precisamos da graça de estar na presença dEle. E nós estávamos, nós tínhamos dito sim. E aí nós fizemos aquela pregação. Eu contei para minha mãe, contei para minha sogra, pedi oração. E sentia dificuldades de com quem eu contava, porque eu ainda não tinha um veredito, não tinha um martelo batido. Mas eu precisava de oração. Então eu fiz tudo o que uma mãe pode fazer por um filho. Sabe o que eu fiz? Eu acordava 4 horas da manhã para rezar o rosário. Quando acabava aquele, eu começava outro rosário. Durante o dia eu rezava 3 rosários. Comunhão diária, adoração diária. Porque aquilo era tudo que eu podia e que eu posso fazer por uma vida que eu gero, não pela minha graça, mas pela graça de Deus. Eu organizei um relógio de oração, chamei alguns amigos, poucos amigos, e durante cada hora do dia, Miguel recebia uma oração pela sua cura. Senhor, cura Miguel. Senhor, cura Miguel. Senhor, cura Miguel. Eu comecei uma novena de Santa Terezinha, e eu falei com ela, nós somos íntimas, eu falei, Santa Terezinha, eu vou escolher a cor da rosa. Se Miguel for ser curado, quando você faz a novena de Santa Terezinha, o sinal da graça é receber uma rosa. Não interessa que qual é a rosa, você entendeu? Que qualquer rosa é uma graça. Então eu falei com ela, pela cura, a graça na rosa branca. Pela não cura, continua sendo graça. Me manda uma rosa vermelha. E aí, eu indo à igreja todos os dias, pregando, comungando, adorando. Não teve uma igreja por onde eu passei que tivesse uma rosa que não fosse branca, amarela ou rosa. Nenhuma vermelha. E eu falava, Senhor, a graça está aqui, eu estou vendo. Eu vou pegar, se ninguém me entregar, eu pego. E ninguém me entregava. No primeiro dia, minha comadre já sonhou. Nossa Senhora mandou te entregar uma carta e uma rosa. Ela falava que a rosa poderia ser branca, rosa ou amarela. E aí eu estendi meu leque. Eu falei, beleza, não sendo vermelha. E aí eu fui vivendo aquilo. Na terça-feira nós fomos servir. Aos pés de Nossa Senhora tinha cerca de 50 rosas brancas. E uma vermelha. Nenhuma chegou até mim. Na quarta-feira, meu filho teve uma apresentação na escola. E a escola dele tem um jardim muito bonito. Todas as flores do jardim eram brancas. Todas. Estava muito florido. Eu olhei aquilo, contemplei. E quando a apresentação acabou, ele trouxe para mim uma florzinha na mão dele. Quando eu abri, certa de que era branca, era vermelha. E ali eu não pensei a respeito, eu só recebi a rosa. No dia seguinte, numa quinta-feira, resolvi entrar no site para ver o resultado de um exame que a gente tinha feito. E lá estava, o bebê era atípico. Atípico com detalhes. Ele poderia ter uma lista de 4 folhas de restrições. Ou ele poderia ter somente uma página inteira de restrições. Mas teriam restrições. Ele não tinha até então deformidades, mas ele tinha dificuldades. Era um bebê especial. Confiado a mim, a meu esposo, ao meu filho, a nossa família, a nossos amigos que rezaram e continuam rezando por nós. Então o meu pedido de graça mudou. O Senhor dá minha graça de saber receber o meu filho. No primeiro ultrassom parecia que era uma menina. E quando eu contei para o meu menino, ele falou, mamãe, não é menina. É São Miguel Arcanjo. Eu falei, meu filho, pode ser Miguel. São Miguel Arcanjo é outro. Mas ele já sabia que ia ser anjo. Então, fomos vivendo aquela gestação conforme Deus queria. Às vezes com o coração apertado. Às vezes com o coração conformado. Não porque nós somos fortes, mas é porque nós somos fracos. E a graça de Deus é o que nos basta. Vivemos aquela gestação e quando chegou no 6º mês, eu falei, Hans, você fez uma música para o primeiro filho. Nós precisamos fazer uma música para o segundo também. E então ele fez. Eu pedi a ele que na música tivesse a seguinte frase. Miguel, para nós, você é porta do céu. E aí ele fez uma música linda, que falava assim, o seu nome quem deu foi Pedrinho. Escolhemos com muito carinho. Aqui todos te amam, Miguel. Para nós, você é
porta do céu. Amém? Estão acordadas? Isso não é um caso para vocês contar amanhã na padaria não, viu gente? Isso é tudo segredo, é íntimo, é testemunho, não é assunto não, viu? Mas presta atenção. E aí, Miguel, porta do céu, já nos conectava profundamente com Deus. A todo tempo nós estávamos em oração, a todo tempo nós estávamos entregues, como realmente nós devemos ser entregues a Deus, sem saber o que vai acontecer. Na primeira semana de novembro, Miguel teria um ultrassom. E na última semana de novembro, um ultrassom que mostraria se ele teria também problemas cardíacos, renais, alguns detalhes. E então na primeira semana, no dia de finados, na véspera, no dia 1º, eu preguei e eu senti que Miguel não mexeu. Eu preguei um momento de louvor, com medo do meu filho já ter morrido na minha barriga. Eu consegui fazer, foi um momento feliz. Você sabe por quê, né, gente? Porque quando eu sou fraca, é que eu sou forte. E a tua graça, Senhor, é o que me basta. Fiz aquele momento, no dia seguinte era feriado, não conseguiria fazer um ultrassom. E a gente não tem que ser apressado, Deus prepara as coisas. Eu consegui o ultrassom para sexta-feira, na sexta-feira que eu ia fazer o ultrassom. Se Deus quiser que eu faça um ultrassom aqui agora, irmã, aparece aqui agora uma máquina, um médico, e ele é feito. Uma vida entregue a Deus. Lembra que eu dei o sim lá naquela tarde com o Frei Gilson? Estava tudo parecendo que estava desabando, mas eu estava firme no sim. Eu, meu esposo, meu filho, nossa família e os nossos amigos. E então eu vivi aquele feriado. Participamos da missa. Meu filho pediu para fazer biscoito decorado. Eu com aquele pensamento que a mãe de vez em quando tem, né? Falei, ai, não sei se hoje é meu último dia com ele, deixa eu fazer esse biscoito decorado. Fizemos o biscoito decorado. Vivemos aquele dia. A cada dia, basta aquela graça daquele dia. E então, na sexta-feira, nós fomos fazer ultrassom. Eu falei com meu esposo, eu vou procurar uma médica bem carinhosa, caridosa, de Deus, para ela saber conversar com a gente. Como são notícias difíceis que nós temos escutado nos exames, teve uma médica que sugeriu tirar o bebê. Como são notícias difíceis que nós temos escutado, vamos procurar alguém que possa ser boca de Deus para nós. E que nós também possamos ser exemplo de Deus para aquela pessoa. E aí nós fomos, e eu falei com ele, nós não vamos contar nada para a médica, porque senão a gente antecipa a nossa opinião ou a opinião dela. Vamos fingir que está tudo certo e ver o que é que ela fala. Pois quando eu sentei, ela falou, boa tarde, eu falei, boa tarde, está acontecendo o seguinte, contei tudo. Contei tudo para ela, e ela segurou na minha mão e fez o ultrassom. Eu falei com ela, doutora, eu estou com medo de que ele não tenha mais batimentos cardíacos. Quando coloca o aparelho do ultrassom, a mãe, a primeira coisa que ela procura é uma pulsação na tela. A gente não entende nada, não sabe o que é mão, o que é pé, tem umas que entendem, eu não entendo, mas você procura a pulsação. E aí ela começou delicadamente, ela correu para a cabecinha dele. A mão do meu marido apertava tanto a minha mão, suava. A Ave Maria não conseguia ser concluída, eu não sei se você já ficou assim. Ave Maria cheia de graça. Ave Maria cheia de graça. Ave Maria cheia de graça. Não conseguia, mas ela estava ali. E aí ela foi, colocou na cabeça, ela teve a delicadeza de falar. Ela falou, anota aí, moça, o crânio tanto por tanto. A moça anotou. Eu falei, uá, parece que está tudo bem. Aí ela foi para o joelhinho. Aí ela falou, o fêmur tanto por tanto. Anotou. Aí ela foi, tirou o aparelho, olhou para mim e falou assim, Camila, aquela sua preocupação, ela é real. Ela não precisou me falar. Eu entendi. Eu falei com ela, ele não tem mais batimentos cardíacos? Ela falou, não. Nós proclamamos, profetizamos que Miguel era a porta do céu. E Deus de novo disse sim. Sim, sim, ele é. E assim, eu fui embora daquele ultrassom. Nós nos abraçamos, choramos, pouco. Tinha muito que se fazer. E aí eu perguntei para ela, eu preciso ter o bebê? Ela falou, precisa. Eu preciso induzir o parto? Ela falou, não, você pode ir para casa esperar seu corpo começar a reagir. E aí ao invés de ir para casa, nós fomos para a missa. Eu liguei para os meus pais, eles vieram da cidade deles para cá. Liguei para minha sogra. Na hora que eu cheguei na casa da minha sogra para contar para ela, eu só liguei e perguntei se ela estava lá. Na hora que eu cheguei na casa dela para contar, você chegou.
você faça na porta. Porque Deus fala em tudo. Naquele primeiro retiro das mulheres que eu fui, Deus já sabia que era esse o tema que eu ia pregar aqui. Ele já sabia de cada mãe que está aqui. As que conseguiram ter o filho, as que têm a maternidade ferida, as que não têm boa relação com a mãe, as que não são boas filhas, as que são, as que ainda serão mães. Deus sabia de tudo. E Ele falou assim: Camila, eu preciso de alguém, eu preciso de ajuda, eu preciso de um testemunho, você aceita? Eu falei: sim, Senhor, sem saber o que seria. Mas se Ele tivesse sentado do meu lado e me falado: meu Deus, eu te peço força, coragem e ousadia para te dizer sim também, quando eu souber que vai ser difícil. E ali, eu fui para a missa com meu esposo, depois nós fomos para casa. Quando eu fui para casa, você imagina só você conseguir ficar ali, sem ele e com ele. Falei: eu acho melhor a gente ir para o hospital. Aí chamei meu filho no quarto. Falei: meu filho, você lembra que você disse que seu irmão era São Miguel Arcanjo? Falei: pois é, meu filho. Ele preferiu ser anjo. Ele chorou. Ele teve a inocência e a pureza de falar assim comigo: mamãe, eu estou chateado com Jesus. E poucos dias depois ele me chamou e falou: mamãe, eu não estou mais com raiva de Jesus. Eu perdoei ele. Eu expliquei para ele que eu ia precisar passar uma noite fora. Gente, eu não sabia como seria. A gente não sabe, você não sabe como vai ser a sua noite de hoje. Não espere estar fraco para pedir a Deus que te faça forte. Assim como eu fui naquele hospital naquela noite, entregando inteiramente a minha vida, a minha família, a minha história para Deus, não espere estar assim. Peça a Deus que te preencha, que te unja, que te dê força e que a graça dele te basta, independente em qual situação você está vivendo. Talvez você está lá na fase que eu estava, onde meu marido me pediu em casamento, no programa de televisão. Ali é muito fácil. Mas foi difícil, parecia impossível, mas Deus fez, porque a graça dele verdadeiramente nos basta. Nós fomos para o hospital, a minha comadre me ligou e falou: eu quero te ver. Eu falei assim: eu não aguento te ver. Eu não quero ver ninguém que eu goste muito. Já não basta meu filho, meu marido, meus pais. Porque eu preciso ficar forte, eu preciso ficar dura. Eu vou precisar ter um parto normal. Eu vou precisar dar à luz. E às vezes me parece que é sem luz. Porque às vezes nos parece que é sem vida. A gente se esquece da vida eterna. E aí ela insistiu, ela foi. Nós fizemos um círculo, fizemos uma oração. Pedimos a Deus que Miguel tivesse ainda a honra de ser enterrado como um filho, como uma mãe que não deseja, mas quer pelo menos aquele último processo. E ali nós rezamos, entregamos ele a Deus, pedimos a unção do Espírito Santo e fomos para o hospital. Eu não queria nem que ninguém fosse lá em casa. Quando eu cheguei na porta do hospital, estavam eles dois de novo, minha sogra, meu sogro, minha tia. E ali a gente se uniu em oração. Nós entramos, eles ainda ficaram um pouco. Fora do hospital, tinha minhas amigas em oração por mim em todo o tempo. Os meus irmãos, todos que sabiam, estavam em oração por nós. Porque às vezes a nossa fraqueza é tão grande, parece que a gente não vai ter força nem para rezar. E aí Deus manda alguém para rezar para a gente. Como tantos fizeram umas pelas outras aqui. Entrei para o hospital e perguntei francamente para a médica: o que eu devo esperar? O que eu vou receber? Eu preciso ficar com medo? Eu vou poder pegar ele, tocar nele, beijar ele? E ela foi me explicando. Eu perguntei para ela: vai doer como num parto de um bebê com vida? Ela falou: talvez até mais. E ali aquilo parecia surreal. Aquilo parecia impossível. Como é que você pega uma mãe, fala com ela: o seu filho morreu, e mesmo assim você vai ter que passar por todo esse processo que é doloroso até quando o filho tem vida. Mas você vai passar com ele sem vida. Parece impossível, não parece? Parece triste, parece doloroso. E cada uma daquelas coisas que nós íamos passando, elas iam nos consolando. Deus ia nos tocando. Deus ia se fazendo tão presente que eu chegava a sentir a mão dele sobre mim. Quando eu cheguei no hospital, eu via Jesus, Maria, José na porta me esperando.
a forma como eu fui recebida, como eu fui abraçada, como cada uma daquelas pessoas com suas cruzes, seus traumas, suas misérias, nos atenderam como a própria mão de Deus. A médica começou o procedimento. Ela coloca 2 comprimidos na sua parte íntima, lá no fundo, bem constrangedor, bem ruim, bem feio. Como muitas mulheres pagam para fazer. Você acredita numa coisa dessa? Eu queria tanto ter Miguel nos meus braços. E me dói na alma imaginar que uma mulher agraciada por um filho procura um lugar clandestino, podre, imundo e fala assim: mata o meu filho na minha barriga. Naquele momento eu só conseguia pensar nisso. Como é possível? E como também é possível tamanho amor, tamanha grandeza de um Deus que perdoa a quem fez e se arrepende. Ama, toca, cura, dá novos filhos, dá nova vida, faz nova história. Ela colocou aquele comprimido e eu perguntei para ela assim: quanto tempo demora? Tudo mesmo tempo, é uma pressa. E aí ela falou assim: não tem como saber. Tem mulheres que na primeira dosagem do remédio já tem o parto. Tem mulheres que ficam até 24 horas. E se ficar 24 horas, tem que fazer a cesárea. E se fizer a cesárea, o útero não está pronto para uma cesárea. Tem um risco de hemorragia e de morte da mãe. Eu falei: vai ser às 24 horas, porque do jeito que o negócio está, eu já não estou nem criando expectativa. Naquela noite nós rezamos o terço, eu e meu marido, algumas ave-marias completas, outras incompletas, mas na presença de Jesus, do Espírito Santo, de Deus e de Nossa Senhora. E é engraçado que não importa o que você esteja vivendo, o que você esteja passando, o dia amanheceu. Amanheceu lindo. Tinha sol, depois teve chuva, teve bebê nascendo, teve chorinho escutando, teve mãe gemendo, gritando, teve graça, teve a presença de Deus. Eu pedi a Ele que quando eu escutasse aquele chorinho, eu não me entristecesse, eu não me comparasse, eu só amasse. E Ele me deu aquela graça. Meu Deus, como nós vibramos e ficamos felizes por cada mulher que saiu dali realizada. Com o bebê mamando, com o bebê tomando mamadeira, com um bebê típico, com um bebê atípico, porque não interessa se é mãe de anjo, mãe de vivo, é mãe. E ali, quando amanheceu, já eram as 8 horas e eu não sentia nada. Então, nós falamos assim, tia Paula falou: vamos rezar um terço. Quando finalizou o terço, obviamente eu entrei em trabalho de parto. Eu me lembrava que tem algumas mulheres santas que conseguem oferecer as dores do parto, pelas almas do purgatório, pelos santos, para a Virgem Maria, para que ela saiba o que fazer com aquela penitência. E Deus foi tão bom comigo que me lembrou delas e eu consegui oferecer. Pelas que abortaram de propósito, pelas almas do purgatório, por aqueles que me pediram oração, e especialmente as mãos de Nossa Senhora, para que ela soubesse onde entregar e o que fazer aquilo. É claro e obviamente que pelos meus pecados também, pelo meu casamento, pela minha família. E eu que tinha tanta dúvida do que eu ia fazer quando Miguel nascesse, quando ele nasceu, eu peguei ele. Eu peguei ele em meus braços e eu amei ele e amo ele cada minuto de toda a minha vida. Miguel é para nós um motivo a mais para querer estar um dia no céu. Miguel está na presença de Deus e a gente chora porque a gente sente saudade. Mas é uma graça muito grande, é uma honra sem medidas ser mãe de um anjo. Santa Faustina, ela conta que em uma visão, ela via a sala do trono onde Deus fica. E que ao redor dele tinha muitos anjinhos e ela perguntou para ele: Jesus, quem são esses? E ele respondeu: são anjos que morreram na barriga de suas mães. Miguel está lá. Eu não sei se você tem um bebê lá. Se Deus te colocou aqui porque talvez um dia você tenha, nós não sabemos dos propósitos de Deus na nossa vida. Mas eu sei que Deus me colocou e te colocou aqui para lembrar que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. E que a graça dele nos basta. Repete isso comigo. A tua graça me basta. Eu abro mão de tudo só para te servir.
Esqueço o meu futuro só para te ter aqui. A tua graça me basta. É maior do que a vida. Quando nós falamos isso, nós não estamos falando que você está abrindo mão daquele sapato novo que você comprou, do carro que você está a fim de trocar. Nós estamos falando da vida. Da vida. E ali, nós estamos aprendendo muitas coisas. Quando diz respeito a uma gestação, muitas coisas são leis. Se eu tivesse perdido o Miguel, talvez um dia antes, eu não poderia receber Miguel. Miguel iria para um vidro de laboratório e eu não teria a graça de ter sepultado ele. Parece assim, meu Deus, mas ainda tem que enterrar. E na verdade é graças a Deus, obrigada Senhor, porque eu pude enterrar. Essa dúvida planeava na minha cabeça, o que eu vou fazer? Será que eu vou aguentar? E nós fomos em poucas pessoas, somente a família. E quando abriram a cova e colocou aquele caixão menor que eu já vi na minha vida, branco, com as rosas brancas, eu me ajoelhei assim e cantei bem assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E certos de que Jesus vive, e de que Jesus reina, e de que Miguel vive e está na presença de Jesus, nós estamos vivendo aquilo e nós ainda estamos vivendo. No sábado passado completou só 4 meses. Ainda é muito recente, ainda é muito vivo, ainda marejam os meus olhos. Mas é quando eu sou fraca que eu sou forte. E a graça de Deus me basta. Quando o Miguel nasceu, antes de ir para o hospital, eu fui para o hospital à noite. Minha mãe me obrigou a comer alguma coisa. E no outro dia de manhã, eu pedi para a moça um leite com Toddy. Leite com Toddy para mim é afetivo, sabe? Eu precisava de alguma coisa que me remetesse ao meu lar. Minha mãe e meu pai sempre me deram leite com Toddy. E elas não arrumaram o leite com Toddy para mim. Então eu tomei um gole de leite e fiquei sem comer. Quando eu terminei de ter o bebê, a médica me falou assim: por protocolo, por mais que você teve um parto normal, não ficou nada dele em você, mas por protocolo e por lei, nessa idade gestacional nós precisamos fazer em você uma curetagem. É pegar uns alfinetes horrorosos, enfiar dentro de você e puxar para tirar algum resto de coisa que tiver lá dentro. Também é uma coisa que quem faz o aborto paga para fazer. E ali ela me explicou que para fazer a curetagem eu ia precisar ficar em jejum de água e de comida. Talvez por 4 a 6 horas. Mas naquele dia a graça de Deus estava muito grande. Toda hora tinha um bebê nascendo. Era um toda hora. E glória a Deus e aleluia. E teve uma hora, acho que já era depois do almoço, que eu falei assim: Jesus, eu tenho fome. Jesus, eu tenho sede. Dá-me de beber. E eu me lembrei do primeiro retiro, onde Carla contou que num jejum que ela precisou fazer, Jesus passou e ela pôde comungar. Ela falava sobre a samaritana e eu estava ali naquele quarto daquele hospital, só a samaritana com sede da vida eterna. E então eu entrei em contato com Ellen, uma amiga. Minha mãe buscou ela e elas levaram para mim Jesus Eucarístico. Antes mesmo de chegar ao seu estômago, Jesus Eucarístico, ele se dissolve e se espalha em todo o seu corpo. Como ele não chega ali no estômago, ele não é considerado um alimento para o jejum. Mas como nós somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, ele é considerado um alimento para a alma. E ali Jesus me abasteceu, me fortaleceu com água viva. E eu fiquei mais de 24 horas em jejum. Porque quando eu sou fraca, é que eu sou forte. E a tua graça me basta. Se eu tivesse sentada aqui e alguém passasse com você e falasse assim: aquela menina passou por isso, isso, isso e aquilo. Ou se alguém tivesse falado comigo mesmo: você vai passar por isso, isso e aquilo. Eu ia falar: parece impossível. Parece impossível aguentar.
Parece impossível resistir. Parece que eu não dou conta. E realmente eu não dou. Mas é a graça de Deus que me basta e que me faz forte. E eu tenho certeza absoluta que esse era o espinho na minha carne, mas que você tem o seu. Não é mais doloroso, nem mais importante, nem mais precioso do que o meu. E eu não sou melhor, nem mais forte do que você. Quando você veio aqui, eu tenho certeza que você veio como Paulo pedir: Jesus, tira o espinho. E vão ter vezes que Jesus vai tirar, vai pôr um curativo, vai ficar nem cicatriz. Outras vezes as cicatrizes vão ficar porque elas são necessárias para te lembrar. Outras vezes o espinho vai continuar a sangrar. O que eu te peço, diante do que eu vivi, é que você não se esqueça que aquilo que a sua cruz traz para você, ela pode ser a sua perdição ou a sua salvação. Se alguém quer me seguir, pega a tua cruz e segue-me, disse Jesus. Então, se você quer seguir a Deus, que você peça a Ele sabedoria, discernimento, força do Espírito Santo, a graça que basta para você saber o que fazer com a tua cruz. Se você vai ter um livramento ou se você vai ter forças, é Deus quem decide. E a nós cabe falar: sim, Senhor, eis-me aqui. Dai-me força, dai-me capacidade, não minha, mas tua sobre mim. E como Mulheres Conscientes disse, eu queria que você ficasse de pé, mas só se você tiver uma cruz. Se você tiver um problema, um motivo que te faz pedir oração nessa noite, se tem algo que você deseja muito, se é um pedido romântico como um casamento, um amor, uma família com filhos, a providência de uma casa, de um trabalho, de um alimento, são tantas coisas que nós temos para pedir. Eu não sei se o impossível que você traz é um perdão que você precisa dar, um perdão que você precisa receber. Eu não sei se você já fez um aborto espontaneamente porque você quis fazer. Eu não sei se você já sofreu um aborto porque Deus já tinha programado aquilo para a sua vida. Eu só sei te dizer que às vezes o que parece impossível suportar, com Deus não só é suportado, como vira testemunho, pregação, força para os outros, incentivo, estímulo, para que as pessoas saibam, para que as pessoas vejam que a graça de Deus basta sim. Que a graça de Deus é suficiente e que quando somos fracas, Ele pode e Ele faz-nos mais fortes na presença dEle. Que você olhe para esta cruz, onde nós vemos Jesus tão chagado. É só uma representação, é só um símbolo. No dia foi muito pior, no dia foi muito mais cruel. Cheirava a sangue, a dor, a entrega. E foi por mim e por você. É constrangedor olhar para a cruz, encarar a cruz e ver o que Jesus passou por nós. E muitas vezes, afastados da graça dEle, da força dEle, nós não aguentamos nem mesmo os desafios de cada dia. Que você tome conhecimento de que não é por graça nossa, não foi por graça minha, é por graça de Deus. Pela graça de Deus, que você possa se prostrar diante desta cruz nessa tarde. Que você possa fazer isso de onde você estiver, ou que você possa se aproximar de Jesus crucificado, na certeza de que o impossível Ele pode realizar. Na certeza de que os dias se passam, o sol se põe, o sol se abre, e Deus faz, e Deus renova, e Deus fortalece, e Deus recebe a sua oração. Pela intercessão da Virgem Maria, nós te pedimos, Senhor, que nesta tarde o Senhor renove as nossas forças com nossas cruzes. O Senhor nos dê discernimento, sabedoria, teus dons. O Senhor nos dê unção, a graça da tua presença, do teu preenchimento. Que assim como Paulo nós possamos entender, Senhor, que na nossa fraqueza o Senhor nos faz forte. E que a tua fortaleza é tudo, tudo, tudo que nós precisamos.